Respeito é bom e você gosta, eu também. Por que será que as pessoas não respeitam você? Ora, vamos passar isso aqui a limpo hoje? Hoje eu vou te mostrar como respeito não é algo que você conquista, como muita gente acha que é. Respeito a gente impõe. E tem jeito, sim, de você impor respeito com boa educação, com gentileza, com muito tato. E é o que eu vou passar para você hoje. Deixa eu primeiro dar boa noite para todo mundo que está chegando, em especial, claro, minha sobrinha Natália, que eu vi aqui entrando. Um beijo, meu amor. Que bom que você tá aqui. Tá lá, provavelmente fazendo uma comidinha gostosa e assistindo a live. Boa noite a todas vocês que estão entrando, Sara que está chegando aqui. Sejam bem-vindas. Boa noite, minha xará Janaína, Sandra. Boa noite, todas vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Olha, esse tema é super importante porque muitas vezes a gente tem uma visão equivocada do respeito, né? A gente acha que o fulano ele é digno de respeito, então as pessoas o respeitam, mas talvez achem que eu ninguém respeita, eu sou mulher, ninguém me respeita. Enfim, tem muita visão equivocada. E na verdade, a o respeito ele é imposto, ele vai de você colocar o respeito, você impor o respeito. E tem estratégias para isso. Então, deixa eu dar boa noite também para quem está chegando agora. Muito boa noite. Estou lendo aqui, tá? Eu vou falando e vou lendo o nominho de vocês aqui. Não estou deixando de ver, não. É só para não perder o fio da meada. Então, olha, vamos fazer uns combinados aqui desde já. Se você gostar dessa live, você depois manda para alguém. Porque é a única coisa que eu posso fazer é fazer o conteúdo e o resto é com você. Você que divulga, você que espalha. Então eu conto com você ao final dessa live para espalhar isso para mais pessoas. E detalhe, depois você deixa seu comentário, porque aqui na live o comentário some depois quando fica salvo. Aí não deixa de ir lá e dar sua opinião, que é importante para mim, tá bom? Olha, hoje eu preparei aqui alguns caminhos para você conseguir impor respeito. E eu digo impor respeito em todas as áreas, tá? Pode ser no seu relacionamento, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua relação com seus filhos, pode ser em qualquer área. Você tem que saber impor esse respeito. E a dúvida da minha xará é quando nós somos delicadas, né? E como é que a gente vai pôr em respeito? Pelo contrário, o respeito você impõe sem levantar a voz, com toda a delicadeza. Então, eu vou lá ajudar você. Primeiro jeito de impor respeito é causar uma boa impressão. Uau, você não estava esperando isso, né? Você imaginou que eu ia começar por aí? Sim, porque a primeira impressão é aquela que a gente tem visual de alguém, sabia? Nosso primeiro contato com alguém, a imagem dessa pessoa. O que essa imagem diz? Então, suponhamos que eu vou entrar nessa live aqui, e aí eu começo essa live com uma regatinha, com um decote, uma coisa sensual. Você fala, uma live, conteúdo de etiqueta, ela tá vestida dessa forma, não faz sentido. Você já não iria respeitar o que eu ia falar, porque meu primeiro impacto não ia ser bom para você. Pode ser até que eu dominasse muito o assunto, que eu tivesse uma grande bagagem, mas a minha imagem não ia estar alinhada com aí que parece que pausou meu vídeo. Então é muito importante que você alinhe a sua imagem ao que você quer transmitir. Suponhamos, pegando aí o mesmo exemplo, a sensualidade, que é uma coisa que muitas mulheres acabam caindo aí nesse erro da sensualidade. Quando você tem um estilo de vestir mais sensual, qual a imagem que você passa? De sensualidade. Eu sempre digo que eu nunca tive problema no trabalho, nunca tive mesmo. Nunca tive problema de cantada, sempre trabalhei com muitos homens, prestei serviço para empresas extremamente masculinas, assim que 90% do público era masculino e eu não tive nenhum problema, porque bastava pensar adequadamente na minha linguagem corporal, na roupa que eu ia vestir, também na minha imagem pessoal, na minha maquiagem, tudo isso para mostrar que havia um limite muito claro ali, o que eu queria passar. E também para colocar uma curiosidade, eu fui a professora mais nova da universidade no período que eu lecionava, né? Não sei se depois alguém bateu meu recorde. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a dar aula na universidade, então muito jovem. E aí eu queria impor respeito para os alunos, só que eu era mais nova que muitos alunos. Então essa era uma barreira que eu sabia que eu ia enfrentar. Então como é que eu ia dar aula? Eu colocava sempre um terninho e eu colocava até um broche. Eu tenho aliás uma coleção de broches dessa época que eu não quis me desfazer porque eu peguei um carinho com eles.
broches, assim, uma coisa bem senhorinha, colarzinho de pérola, sempre maquiada para parecer mais velha. Tanto é que até hoje, quando eu apareço sem maquiagem, todo mundo fala que eu fico parecendo mais nova. Agora você imagina com 23 anos. Então eu ficava usando uma maquiagem assim, bem levinha, só um corretivo, uma coisinha assim, quer dizer, usava uma maquiagem mais pesada, perdão, não usava levinha, só para dar um olhar assim mais maduro. E usava o brochezinho, o terno, a roupa sempre uma camisa de seda, uma coisa bem senhora. Então eu me vestia muito de um jeito muito senhora, especialmente nos primeiros anos. Depois eu fui ficando mais confortável, comecei a deixar um pouco mais flexível o meu visual. Mas eu usava muito esse tipo de visual para impor respeito perante os alunos. Então é muito importante que no seu trabalho você crie essa imagem, né? Cada profissão tem um código de vestir que a gente chama, né? Então tem a roupa daquela profissão. Você não espera que um profissional da publicidade se vista de um jeito muito formal, certo? Não. Então, cada profissão tem um perfil. Você até, pelo contrário, você espera que se a pessoa é da área da publicidade, da comunicação, que ela tenha um visual mais criativo. Mas, dependendo do que você quer passar, você vai adequar esse visual. Então, eu sempre usei muito terno, muito blazer, porque eu acho que deixa mais formal, porque ele esconde mais o corpo, então não chamava tanta atenção para o corpo, que era a imagem que eu queria passar. Eu não queria passar uma imagem sensual. Eu raramente usava saia, quando eu usava era aquela saia bem secretária. Então, assim, sempre pensando muito nessa imagem de seriedade, de respeitabilidade. Então, sem decote, sem nada disso. Isso antes até de me converter. Então, olha que interessante. Isso é o código de vestir, né? A Tinei achou interessante essa expressão. Na verdade, isso existe, chama código de vestir. É a roupa de cada carreira. Existe um código, né? Como um advogado. Você não imagina um advogado com uma camiseta de desenho animado e jeans. Você imagina ele com terno. Tem um código, tem algo que já é esperado de cada profissão. Mas, além disso, por exemplo, se você é uma dona de casa, também você tem que pensar assim, como é que eu quero me colocar como uma dona de casa que impõe respeito? Você não vai estar lá assim com aquele coque na cabeça, todo mal ajeitado, aquela camiseta de propaganda de eleição, aquela bermudinha, sabe, de lycra. Não, né? Você vai pensar numa roupa que ela tenha uma imagem mais confortável, óbvio, né? Não vai arrumar a casa de vestido de festa, mas você vai estar com uma roupa mais confortável, mas ainda assim elegante. Eu falo que a mulher sempre, a mulher e o homem, né? Mas aqui eu falo mais com a mulher, que a mulher sempre tem que estar pronta para qualquer situação, sempre. Você sempre tem que estar pronta. Então, uma roupa confortável, mas que você possa sair, buscar um filho na escola, ir no supermercado, pagar uma conta, ir no centro, fazer alguma coisa, você esteja pronta, sempre. Nunca aquele look, fui fazer faxina e não fiz a faxina, né? Porque tem gente que veste com roupa de faxina, mas a casa tá uma bagunça, então não fez faxina. Então, pensa assim, na roupa. Além disso, tem a questão da maquiagem. Tem gente que acha uma bobagem maquiagem. Gente, a maquiagem, ela fala muito para nós mulheres do autocuidado. Então, uma pessoa assim, às vezes tá de cara lavada, ela, para mim, ela passa com a imagem que ela tá indo fazer um treino, uma coisa, porque pelo menos um batom, um rímelzinho, uma pessoa que tá trabalhando passa. E tem gente que fala, eu não tenho tempo, eu não gosto. Amadinha, aprende a gostar, né? Não usa essa desculpa, eu não gosto, gente. Quem gosta de comer alface? Alguém aí, em sã consciência, gosta de comer alface? Se falar assim, comidas favoritas, a pessoa vai colocar alface, ninguém coloca, ninguém gosta, a gente come porque tem que comer. Desde pequeno, né? A gente come obrigada. Então, não é uma coisa de gostar ou não gostar, você tem que fazer isso. E isso vale para uma makezinha básica. E o que eu acho importante, se você cria o hábito de fazer uma makezinha básica, seja para trabalhar, mesmo que você fique em casa, você faz uma coisinha, leve, só para dar aquela cara assim de estou arrumada, não tô assim à toa vendo Netflix em casa, eu tô arrumada, pronta para qualquer coisa. Você também manda para si mesma, para o seu cérebro, uma imagem de respeitabilidade. Eu brinco que na pandemia, mesmo todo mundo home office, eu nunca trabalhei de chinelo, eu nunca trabalhei de roupa sei lá, de fazer faxina, nunca. Eu sempre, basta você olhar minhas lives, stories, qualquer coisa antiga. Você vai ver aí que sempre me preparava para começar a trabalhar.
Porque isso tem a ver também com a nossa impressão, que a gente causa até para nós mesmas. Você se olha e fala assim: não, eu tô pronta para trabalhar, certo? Então, pensa nisso. Outra questão que envolve a imagem, a impressão visual que a gente causa, são os nossos gestos. Então, os nossos gestos também comunicam. E aí eu posso ter gestos que mostram se eu sou uma pessoa respeitável, se eu sou uma pessoa muito que tem muita insegurança, porque o corpo fala. Então tem a linguagem corporal, né? Se eu chego assim com o braço cruzado, ei gente, boa noite, vai começar a live, que bom, sabe? A voz, um tom de voz mais assim, constrangido. Eu passo uma imagem de respeito, de autoridade? Não, você não vai confiar nisso, concorda? Então, como eu escolho me expressar, como eu me porto diante de você, isso conta. Você não tá aqui porque você achou assim que eu não domino o assunto. Você não tá aqui, você fala, será que ela. Não, você sentiu isso desde o primeiro dia que você esteve aqui a primeira vez. Porque tudo coopera, a imagem, o gestual, a postura, o tom de voz. Então você tem que pensar que isso também mostra se você é respeitável. Eu tenho uma voz assim bem suave, né? E fiz até bastante comercial de rádio. Eu trabalhei em rádio, TV, então eu fiz muito comercial de rádio. E aí o que acontece? Quando eu ia atender telefone, uma amiga minha falou um dia pra mim assim: você fala muito docinha no telefone. Porque eu falava assim: oi, tudo bem, Janaína? E ela falou assim: não precisa falar assim, você pode ser mais firme no telefone. Essa minha amiga fonoaudióloga, eu corrigi. Então, quando eu comecei a atender telefone, eu até atendo, passo assim uma impressão assim até de firmeza demais. Eu falo: Janaína, tudo bom? Sabe? Sempre com firmeza, porque às vezes a gente quer assim ser docinha, fofinha. Isso não passa confiança. Você tem que passar confiança até no seu tom de voz. Então, fale com confiança. Ah, mas eu não tô tão confiante assim. Então, como diz o ditado, fake it till you make it. Disfarce, né? Finge até conseguir. Então, faz de conta que você tá firme. Você vai aprendendo a ficar. É assim que funciona. Segundo ponto, para você ser uma pessoa respeitável, seja um bom exemplo. Sim, as pessoas respeitam quem elas admiram. Ninguém vai respeitar uma pessoa que você despreza. Você fala, gente, olha essa pessoa que terrível, essa pessoa desprezível. Ninguém vai respeitar. Então, seja um bom exemplo de gentileza, de cordialidade, de educação. E isso vale para qualquer situação, inclusive o dia que você não tá muito bem. Tem dia que a gente não tá bem, é verdade, eu também. Tem dia que eu tô muito triste ou muito chateada com alguma situação, mas aí eu consigo separar. Você consegue? Eu consigo separar. Eu estou triste com esta pessoa. Eu não estou triste com o mundo inteiro. Eu não estou triste com o universo. Eu não estou triste com todo mundo. Então, só porque eu estou com um problema, eu vou tratar as outras pessoas de um jeito ruim? Não. Então, pensa nisso. Saiba separar. Eu vejo que muita gente não separa. Então, a pessoa está com um problema, ela trata todo mundo mal, ela fica de cara fechada para todo mundo. Separa, mulher. Separa. Separa o sentimento. Separa não, né? Separa o sentimento. Separa. Eu tô me sentindo assim com essa pessoa, com essa situação. E o resto tá tudo bem. Eu vou tratar todo mundo bem, ninguém tem culpa disso. Então, tratar todos com gentileza, tratar todos com boa educação. Eu fiz uma semana só falando sobre gentileza, gente. A gentileza te leva onde dinheiro não te leva, tá? A gentileza, ela faz coisas que o dinheiro não faz. Então, no seu tom de voz, né? Se eu falo com uma pessoa de uma forma muito brava, às vezes eu nem tô brava, mas a pessoa acha que eu tô. Então, o jeito que eu falo, meu tom de voz, e também outra coisa que dá um bom exemplo, não gritar, né? Pessoa que grita, eu falo, perdeu o tom, perdeu a razão. Você perdeu o tom, você perdeu o tom. Seu tom já foi embora. Já tá gritando, já acabou sua razão. Você podia estar toda certa, acabou de perder a razão. Porque a gente tem que manter um tom de voz. O que convence, gente, não é o volume, é o argumento. Então a gente tem que ter bons argumentos. Até para um debate, para uma discussão, você tem que ser boa argumentadora, né? Vencer na gentileza, mas com bons argumentos, sem jamais perder o argumento. E outra coisa que conta muito é a honestidade. A honestidade é um traço do nosso caráter que ele faz o melhor cartão de visita, né? Quando você é uma pessoa honesta, correta, todo mundo confia em você. E a honestidade, gente, não é só não pegar o que é dos outros, que isso é meio óbvio. Mas a honestidade é falar assim: eu falo e cumpro.
Eu falo que vou fazer e faço, sabe? Isso é honestidade nas palavras, é honestidade nas atitudes. Então, tenha honestidade, seja um bom exemplo. As pessoas respeitam quem elas admiram. Então, seja um bom exemplo para ser uma pessoa respeitável. Terceiro ponto, respeite os outros. Isso é um ensinamento bíblico. Aquilo que você quer que façam, você faça aos outros. Jesus ensinou isso para nós. Então, quer ser respeitada? Respeite. Tem gente que quer ser respeitada, mas não respeita ninguém. Não deixa ninguém falar. Interrompe todo mundo, trata todo mundo mal. Aí a pessoa quer ser respeitada. Não vai ser. Vai ser zero respeitada. Então, quer ser respeitada? Respeite os outros. Como é que eu faço isso? Tratando as pessoas bem, elogiando. Gente, o elogio, ele é um encantador de coração. Só que tem que ser um elogio sincero. A gente nota quando é bajulação, né? Bajulação é detestável. O lábio bajulador é detestável. Mas como é a pessoa bajuladora? É a pessoa que faz um elogio sem sentido. Sabe aquela pessoa que tudo te elogia? Ai, que lindo o seu brinco. Nossa, amei seu cabelo, amei seu batom. Que batom é? Ela exagera. Quando é sincero, você nota, a pessoa fica encantada, o olhinho dela até brilha. Nossa, amei essa cor de esmalte. Qual é a cor de esmalte? Aí você fica encantado. Isso é um elogio sincero. Mas elogie, assim, às vezes no seu trabalho, a apresentação de alguém, elogie o trabalho de alguém. Ah, não tem nada a ver com o meu setor, mas elogie. Nossa, ficou muito boa essa iluminação que foi feita aqui. Quem foi o responsável? E a pessoa às vezes está do seu lado e fala, fui eu. Parabéns. Eu me lembro de uma ocasião que no prédio onde a gente tem escritório, eu, a gente estava sem micro-ondas para esquentar o almoço. E aí eu desci para uma salinha onde ficavam os manobristas do estacionamento. Tinha uma salinha, tipo um refeitóriozinho, mini refeitório, com duas mesinhas. E aí eu fui lá tentar ver se eu conseguia esquentar minha comida lá. Quando eu cheguei, eu vi um negócio de isopor, feito de caixa de isopor, uma geringonça lá, que funcionava como micro-ondas. E eu achei divertidíssimo aquilo. Depois eu descobri que é comum ter esse tipo de equipamento em obras, sabe? Em construções. E aí eu tava elogiando, gente, que coisa incrível, gente, que coisa genial. E eu super assim, encantada. Só que a pessoa que fez essa engenhoca tava lá no refeitório e eu não sabia. E era a pessoa mais mal-humorada do prédio. Pensa, a pessoa mal-humorada, que eu todo dia tentava ganhar ela na gentileza. Todo dia eu tentava, mas não conseguia não. Eu ficava sempre no vácuo. Eu dava bom dia, não recebia bom dia de volta, dava boa tarde, não recebia boa tarde. Sempre estava no vácuo. Mas nesse dia, sem saber, eu tô elogiando. Gente, quem criou isso aqui é um gênio. Vocês sabem quem fez? Eu perguntei. Aí uma pessoa falou assim: foi o Beltrano. Aí quando eu olhei, ele tava com um sorriso de orelha a orelha, gente. Tava super feliz porque alguém tinha reconhecido a genialidade dele. E desse dia em diante, ele mudou comigo. Aquilo tudo que eu semeei na gentileza, eu conquistei no elogio, sem saber até que estava elogiando ele. Aí ele começou a fazer tudo. Uma vez caiu uma pia de um dos banheiros do escritório, pedi socorro, ele foi lá, falou: compra que eu vou instalar para você. Isso é uma super gentileza, uma coisa que ninguém entendia porque não era do feitio dele. E qual foi a diferença? Um elogio. Um elogio. Aconteceu isso também uma vez num caixa de supermercado. A caixa que eu sempre estava nesse supermercado, a caixa sempre mal-humorada, sempre mal-humorada. E eu pensava assim, o que ela tem, né? Eu ficava assim, ela tem alguma coisa que eu não consigo acessar. E aí, nesse dia, ela tava de cabelo solto, ela sempre tava de coque de empresa, ela tava com cabelo solto, escovadinho. Eu falei, gente, que cabelo lindo! Não sabia, viu? O coque escondia esse cabelo lindo. Aí ela abriu um sorrisão, gente, daquele dia em diante também mudou. Um elogio, sincero, mas um elogio. Não foram vários elogios, foi um. E mudou a atmosfera. Então, elogie as pessoas. Quando elas, né, tiverem algo a ser elogiável. Todo mundo tem algo a ser elogiável. Outro ponto, não fale mal das pessoas, sabe? Não te agradou uma atitude de alguém, deixa. Não precisa ser você o agente do mal. Deixa que alguém. Isso aí chega, não tem jeito. A pessoa não consegue disfarçar. Quando é uma pessoa má, ela vai fazendo uma sucessão de erros. Ela não consegue disfarçar. Então, não se preocupe. Foi com você, fez uma falta de educação com você. Não seja agente do mal. Mais um ponto: não grite, não discuta, não fale alto. Sabe? Não seja aquela pessoa colérica, seja uma pessoa mansa, calma. Aqui, a Mota Colares está falando que conseguiu primeira vez ao vivo, já assistiu todos os meus vídeos.
Que bom, gente. Eu gosto que vocês maratonem mesmo. E quando tá ao vivo, eu gosto de falar o nome também, né? Que é tão bom quando a gente tá pela primeira vez ao vivo e alguém fala o nosso nome. Bom, vamos lá. Então, não grite com as pessoas. Eu sei que tem gente que dá vontade de dar um pequeno surto, né? Mas não deu surto. Respire fundo. Faça uma respiração meditativa. Inspira, conta até 5, solta, conta até 5, esvazia contando até 5 e vai aliviando sua mente, vai acalmando seu coração, mas não grite. Quarto ponto, tem alguém anotando aí? Cadê aquelas que são caxias, que anotam tudo? Cadê? Hoje ninguém tá anotando. Já contei para você 3 pontos para vocês impor respeito. O primeiro deles, cause uma boa impressão. Pense na sua imagem, no seu gestual, na sua roupa, na sua maquiagem. Segundo, seja um bom exemplo. Terceiro, respeite o outro. E agora, 4, gerencie bem o seu tempo. Uma pessoa que ela é respeitável, ela, além de respeitar o outro, ela respeita o próprio tempo. Então, isso significa não se atrasar e também não permitir que as pessoas se atrasem com você. Então, é muito comum, tem gente que é conhecida pelo atraso. Isso é um ato de indelicadeza tremenda, porque quando você se atrasa muito, qual a mensagem que você dá? O seu tempo importa menos que o meu importa mais. Então, se você tem uma amiga que se atrasa muito, seja uma boa amiga. Oriente ela, amiga. Vamos ter que sair mais cedo. Eu quero sair tal hora. Põe que você vai sair antes, para ela aprender a se organizar. Deixa eu dar oi para mais gente. Tem mais gente falando que sempre maratona e eu não citei o nome. A Fabiana Porcidônio também tá a primeira vez aqui. E a Cris Santo, tá vendo? Ó, e já sabe a linguagem do amor, que é a linguagem do biscoitinho. Então já é fiel. Então, não se atrase. Eu já falei sobre gerenciamento de tempo, mas sempre vale a pena ouvir de novo. Uma dica importante que eu aprendi, né? Meu esposo serviu o exército, então você imagina. Assim, quando eu logo no começo do casamento vou fazer gente boda de prata mês que vem. No começo do casamento foi uma peleja para ele, porque eu sempre atrasava aqueles micro atrasos, né? 15 minutos, mas era atraso. Para ele era muito atraso. Então, o que eu tive que aprender? A não me atrasar. E aí eu passei a fazer sempre a conta de trás para frente. Então, tenho que sair 9 horas da noite, certo? O que que eu faço? Quanto tempo eu vou gastar para me arrumar? Aí eu conto tempo de tomar banho, tempo às vezes de arrumar o cabelo, de fazer maquiagem. Então eu contei, vou precisar de 1 hora. Então, para eu estar pronta às 9, eu tenho que começar a me arrumar às 8. Aí eu falo, então eu vou começar às 7, porque aí eu tenho um tempo de folga para, às vezes, se der alguma coisa errada, quiser mudar alguma coisa. Sempre conte. E sim, no meu caso, que moro longe de tudo, né? Que eu moro afastado, eu tenho que pensar no deslocamento. Tudo que eu vou fazer, eu gasto pelo menos 1 hora de deslocamento, uma para ir, uma para voltar. Então, calcula esse tempo. Tem gente que esquece o tempo do deslocamento, tipo, o compromisso é às 8. Às 8 ela tá pronta. Mas ela ainda tem que chegar no lugar, então não deu errado. Então, faça esse cálculo de trás para frente. Carol perguntando se eu vou fazer renovação de votos. Então, eu ia fazer, porém minha mãe faleceu. E aí eu não tô no clima de fazer renovação, sabe? Eu ia fazer, a gente ia fazer uma festa e tudo. Só que agora a gente tá, ainda tô no período do luto, eu não sinto clima de festa, mas eu vou comemorar com meu esposo, óbvio. Então, gerencie bem seu tempo para você ter um tempo que respeita você mesmo e respeita o outro, né? Então, uma pessoa que sempre tá atrasada, ela se torna uma pessoa que não consegue ter respeito das pessoas, ela tá sempre atrasada. E aí ela vai ganhando essa má fama. Ih, fulano sempre tá atrasado. Ixi, fulano sempre atrasa. Entendeu? É muito ruim. Seja uma pessoa pontual. Então é melhor você ficar pronta antes e ficar lá sentada. Eu falo assim, é melhor ficar sentada vendo um filme, ficar vendo o Instagram dos outros, pronta, do que você se atrasar. Então, faça isso. Quinto ponto, seja excelente no que você faz. O que acontece, gente? Não tem como. Para você ser uma pessoa respeitável, você tem que ser excelente. A ponto das pessoas saberem assim, não, quando fulana fala, todo mundo para ouvir, porque ela é uma referência no assunto. E é essa orientação que eu quero te dar.
Para isso, o que você tem que fazer? Você tem que se dedicar. Gente, ninguém fica excelente do dia para a noite. Tem um estudo que fala que para a gente ficar excelente em algo, a gente tem que se dedicar àquilo pelo menos 21 mil horas. É muito tempo. Então não adianta, chegou agora, não dá para sentar na janelinha. Não tem jeito. Muita gente fala assim: ah, eu queria fazer stories igual você faz, você fala com tanta tranquilidade, você faz live com tanta tranquilidade. Gente, eu faço isso há mais de 20 anos. Não no celular, mas eu fazia na televisão. Então é um tempo de experiência também. Que não adianta você querer comparar. Você tem que falar assim: eu tenho que começar. Começa, que você vai ficar boa. Mas você tem que começar. E vale para tudo, tá? Então, estude sempre. Tem gente que fala assim: ah, eu já fiz faculdade. Gente, eu também, eu já fiz 2 faculdades, eu já fiz 2 pós-graduações, já fiz mestrado e eu continuo estudando. Eu tô fazendo um curso atualmente. Todo semestre eu tô matriculada em algum curso, com certeza. Nem sempre é uma pós-graduação, geralmente é um curso livre. Eu gosto mais de fazer curso livre atualmente porque é livre, né? Eu não tenho aquela prisão e eu faço online. Mas sempre eu tô estudando. Você deveria fazer o mesmo na sua área. Se é confeiteira, esteja sempre fazendo cursos, melhorando, porque tudo está mudando o tempo inteiro. E não só isso, eu tenho um pouco de preguiça da pessoa que é assim, ó, ela perde um pouco a respeitabilidade. A pessoa fala, manda uma mensagem para mim, ah, eu não sei anexar o negócio. Ah, como é que abre esse arquivo aqui de PDF? Ah, eu não sei abrir esse arquivo. Aí, como é que faz? Gente, tu tem um tutorial no YouTube, mulher. Pega o YouTube, olha e joga lá no YouTube. Eu toda hora eu olho. Hoje eu estava fazendo uma procuração da empresa via cartório, e aí tava uma confusão na minha mente, outorgante ou outorgado. Eu falava, eu sou outorgante ou outorgado? Eu vou perguntar isso? Eu não, eu vou, jogo no Google e pesquiso. Olhei, pesquisei, entendi. Pronto, aprenda. Tem gente que tem uma preguiça de pesquisar. É porque eu sou educada, mas eu recebo cada pergunta, a gente dá vontade de falar assim: amada, eu vou te apresentar uma ferramenta muito legal, chama Google. Ela é ótima, você pode jogar lá as coisas que vai aparecer o resultado. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Muita gente tem preguiça de aprender. Aprende, ué. Vai lá. Todo mundo me pede para ensinar como fazer minha maquiagem. Agora, como é que eu aprendi a fazer minha maquiagem? Isso ninguém me pergunta. Que aí eu ia te dar o caminho que eu percorri. Mas a pessoa quer que eu ensine ela a fazer como eu cheguei. Eu vou te dizer uma coisa, eu posso te ensinar, mas você não vai fazer igual de primeira. Você tem que fazer o caminho que eu percorri. Eu fiquei horas fazendo, várias vezes, errando, fazendo delineado errado, corrigindo. Fiquei fazendo muito tempo. Muito e muito tempo, até ficar bom. Até pegar a manha. Até hoje fazer em 5 minutos uma maquiagem. Só que isso é experiência. Agora tem gente que senta, tô pegando coisas assim simples do dia a dia que você pode fazer. Senta e fala, eu não sei fazer. Não vai saber mesmo, porque você tem que querer aprender, né? O mesmo vale para cozinhar. Muita gente também pergunta, quem te ensinou a cozinhar? Eu falei, o Espírito Santo e o YouTube. Os dois me ensinaram. O Espírito Santo me guiou, sempre me dá inspiração. E o YouTube, quando eu amo uma receita que eu nunca, não sei nem como é que cozinha um negócio, eu olho no YouTube. Mas tem gente que fala assim, ah, eu não sei cozinhar. Tem que pedir no iFood. Nunca vai aprender, porque só aprende quem tenta, só aprende quem treina, né, gente? Não tem como. Então, tudo na vida, eu penso assim, tudo alguém aprendeu. Se alguém aprendeu, eu posso aprender também. Eu sempre penso assim, gente, eu sou inteligente. Se alguém aprendeu a fazer isso, eu também posso aprender. E aí eu aprendo. É assim, deixa eu dar oi pra minha cunhada maravilhosa, minha cunhada Terezinha, que escreveu, ai, 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 entrei atrasada. Você nunca tá atrasada, minha cunhada. Você tá sempre no tempo certo. E outra coisa, aproveitar que minha cunhada tá aqui, gente, ó, acabando a live, você liga na Record, hein? Vai passar a segunda matéria da série da Cordilheira Brasileira. Sabia que o Brasil tem uma única cordilheira e ela passa por Minas. Quase toda tá aqui em Minas, tem um pouquinho lá no Espírito Santo. Você tem que assistir essa série especial com meu maridão. Então, vai ao ar, 8h40, o jornal começou às 19h45. Então, você corre, desliga aqui e já assiste, que é a última matéria do jornal. Então, vamos lá, que eu também tenho que assistir. Tenha palavra, sabe? Tenha palavra. Você prometeu, cumpra. Você falou que vai fazer, faça, porque isso te torna respeitável. Agora, tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer, mas nunca faz. Ah, eu quero muito fazer seu curso. Aí eu abro a inscrição. O curso está com a inscrição aberta. Ai, dessa vez não vai dar. Dessa vez não vai dar. Dessa vez não vai dar. Aí não vai ter jeito. Entendeu? Então, tem pessoa que não tem palavra, não tem comprometimento.
tenha comprometimento, especialmente com a sua palavra. Isso eu aprendi com meu pai. Se você colocou sua palavra, cumpra. Então, eu cuido muito de falar o que eu vou fazer. Porque se eu falar que eu vou fazer, eu tenho que fazer, senão aquilo me persegue. Então, evite falar que você vai fazer, mas quando falar, faça. 7º ponto, tenha opinião. As pessoas respeitáveis... Deixa eu tomar uma água. As pessoas respeitáveis, elas são pessoas que sabem dar opinião. Mas é diferente ter opinião e ser a dona da verdade, tá? Todo mundo acha que é a dona da verdade. Não, saiba ouvir o outro, a opinião do outro. E não tenha medo de colocar a sua. Você pode falar, olha, eu penso um pouco diferente, eu penso isso, isso e isso. Mas não tenha medo de dizer sua opinião. Tem gente que tem medo de opinar. Ah, mas eu penso totalmente diferente, então não vou falar nada. Ué, fala também, mostra que você tem opinião, porque isso te torna respeitável. E um truquezinho, seja sempre a última a dar opinião. Porque tem um ditado que tem um fundo de verdade, que é quem fala por último tem razão. Então, quando você é a última a dar opinião, sempre fica assim, todo mundo já falou, você foi a última. Fica assim, quase que... Mas essa aí é que sabe das coisas. Então, fica essa dica. 8º e penúltimo ponto. Saiba dizer não. Uma pessoa que é respeitável, ela disse muito não. Porque aí o sim dela tem maior valor. Agora, se você diz sim pra tudo, você sabe o que é? Você é uma pessoa que todo mundo explora você. Sinto lhe dizer, as pessoas te exploram. Não se permita ser explorada. Diga não. Ah, isso eu não posso fazer. Ah, isso não vai dar pra mim. É isso, hoje eu não posso. Você pode dizer... Olha lá, Ju falou que tá prometendo uma sobremesa. Não, você não vai dormir de consciência pesada. Você pode acabar aqui a live e fazer a sobremesa, vai. E surpreender ela. Se não for tão demorada, né? Que aí, não sei se você vai dar tempo. Mas se não, você faz amanhã, que tal? Mas não promete, surpreende, melhor. Então, saiba dizer não. Primeiro, para você não atrair pessoas abusadoras. Tem gente que fala assim, nossa, eu só me relaciono com amizades tóxicas, pessoas abusivas. Será que você não é uma pessoa que diz sim para tudo? Aí não é que você só atrai esse tipo de pessoa, você chama esse tipo de pessoa. Você quer esse tipo de pessoa. Você pode ver que toda pessoa abusiva, ela se relaciona com uma pessoa mais fraquinha, assim, emocionalmente. No sentido de uma pessoa frágil, né? Frágil quer dizer frágil. Uma pessoa muito frágil. Aí o abusivo, ele deita e rola, porque é uma pessoa frágil. Então, tenha opinião e saiba dizer não. Fala, mas o não com educação. Sabe? Olha, eu queria muito fazer isso pra você, mas hoje não vai ter jeito, porque eu já tô com um compromisso agendado. Nossa, eu queria ir hoje, mas hoje não é possível, porque eu já tenho, sabe? Diga um não verdadeiro, um não, né, não baseado em fatos inventados da sua cabeça, um não com motivo. Ou então, alguém pede uma coisa pra você, um relatório, você já tá sobrecarregado, você tem que pegar, como eu tenho a minha agendinha, você pega a sua agendinha e mostra, nossa, eu gostaria muito de fazer, mas olha que hoje meu dia tá muito sobrecarregado. Vamos marcar para depois de amanhã? Dá uma opção. Pronto, é um não com um sim. Não hoje, mas depois de amanhã. Ok. Então, ponha esse limite. Esse limite do não é importante. Eu já fiz live sobre a importância de dizer não. Eu sei que é um problema. Geralmente tem a ver com aceitação, tá, gente? Você tem medo de ser rejeitada. O não tem muito a ver com isso. Não só isso, né? Mas em muitos casos, a pessoa tem medo de dizer não porque tem medo da rejeição. Eu quero te dar uma boa notícia. As pessoas vão te rejeitar, você dizendo sim ou não, tá? Você não vai conseguir ser aceita por todo mundo. Não tem jeito, isso é impossível. Tem gente que não gosta de mim só porque eu sou eu. Tem gente que não vai gostar de você só porque você é você. Não tem como se acertar com todo mundo, ser unânime. Não tem jeito. E Nelson Rodrigues já dizia que unanimidade é burra, né? Quando todo mundo gosta de uma coisa, é estranho, é esquisito. Então, as pessoas não vão gostar todas de você, diga você sim ou não. Então, diga não. Melhor. Já que elas não vão gostar mesmo de você, diga não. Diga não. Pelo menos você tem que gostar de você, porque às vezes a gente diz sim querendo dizer não, aí você vai num programa que você não quer ir, você faz uma coisa que você não quer, de repente você tá lá fazendo uma trilha, você detesta a trilha, comendo um negócio que você detesta, só porque você não consegue dizer não. Diga não. 9º e último ponto. Porque nós vamos desligar aqui, vamos todo mundo assistir a matéria do maridão, hein? Do meu maridão, mas aqui eu compartilho, né? Do maridão, todo mundo vai assistir comigo, hein? Então, 9º e último ponto, respeite a si mesma. Foi o post que eu fiz hoje. Respeite a si mesma.
Como que vai se respeitar? Ah, deixa eu dar oi pra Marisa Rio, minha cliente linda, querida e amada. Você tem que respeitar o seu corpo. Gente, eu tenho visto as pessoas, elas estão se mutilando, fazendo altas aberrações para ter um corpo dentro de um padrão que muda, gente, tá? Ele muda. Se só você olhar a moda, e tem uns vídeos direto que mostram a mudança do corpo, que era bonito, não é mais. Gente, cuidado para você não fazer isso com o seu corpo. Eu faço muito exercício de alongamento e a gente faz muito assim, uma reflexão sobre o nosso corpo quando a gente está se alongando e lembrando muito assim, que o corpo é essa máquina perfeita, que funciona bem e que a gente tem que amar cada célulazinha do nosso corpo. É um templo que Deus deu para nós. Não odeie seu corpo. Sabe, eu sei, o mundo faz a gente se odiar. O mundo faz a gente se odiar. O mundo faz você olhar no espelho e achar que você não é suficiente. Mas a gente tem que olhar e se amar, sabe? Porque você tem um corpo que funciona. Eu brinco que o meu não tem mais opcional de fábrica, que eu tive que tirar todos os órgãos que eram opcionais. Mas ele funciona mesmo assim. Ele funciona, então ele é perfeito. Ele funciona, ele me atende, ele me leva para os lugares, ele me ajuda a fazer as atividades. Então eu tenho que amar esse corpo, sabe? E não odiar o meu corpo, porque ele não tem aquilo da moda, ele não tem o tanquinho. Não, gente, não tem o tanquinho. Não precisa ter. Eu tenho que ser feliz porque a minha barriga gerou duas vidas, sabe? Então ela não é a barriga tanquinho, mas ela gerou dois bebezinhos, que hoje são dois homões adultos, sabe? Eu tenho várias cicatrizes de um acidente, mas eu tô viva, né? Então a cicatriz só me lembra que eu sobrevivi. Eu sobrevivi, eu tô aqui pra contar. Então eu não posso ter vergonha do meu corpo, eu tenho que ter orgulho, porque ele conta uma história, até cada cicatriz conta uma história, cada pedacinho conta uma história. Então eu tenho que ser feliz com as adaptações, porque o corpo vai mudando com a idade. Então, em vez de sofrer por isso, e muitas mulheres estão sofrendo com isso, aceite ele, abrace esse corpo que é o templo do Senhor. Cuide bem dele, faça o melhor por ele, alimente ele bem, nutra ele, põe ele em movimento para ele funcionar bem, para ele ter um bom funcionamento, mas não fique odiando você mesmo. Então, respeite seu corpo, respeite ao se cuidar, ao se alimentar corretamente, respeite ao se exercitar, sabe? Isso é um respeito que você tem ao seu corpo. Você tem que respeitar também, das coisas que eu falei, a alegria. Sabe? Gente, alegria é uma coisa que Deus nos deu. Sabe? O Senhor manda a gente se alegrar. Alegre-se sempre, alegrem-se no Senhor. E ele diz isso. Então a sua alegria é um assunto sério no céu. Não fica desprezando sua alegria, não. Você tá alegre? Sua alegria vem do Senhor. Então não deixa as pessoas roubarem. Porque todo mundo quer roubar. O povo não pode ver alguém feliz. Já vem logo falar assim, nossa, porque você tá feliz, né? O tal do bom dia por quê? Você tá feliz por quê? Não deixa as pessoas roubarem sua alegria. Não deixa o mau humor das outras pessoas roubar o seu bom humor. Não deixa isso acontecer com você. Se alguém vier tentar fazer isso, você fala: hoje não, hoje eu tô. Me deixa aqui que eu tô feliz. Eu sou uma pessoa feliz, deixa eu ser feliz. Deixa eu dar um beijinho pra Ju, que eu li, tá, Ju, que você escreveu, a Juliana Rufina. Obrigada. Que bom, tamo juntas. Você tem que também respeitar o seu tempo. Por exemplo, eu tô vivendo um processo de luto, né? Tem 90 dias que minha mãe faleceu. Eu tenho um tempo para lidar com isso do meu jeito, mas tem gente que lida com mais dificuldade ou mais facilidade. Cada um tem um tempo. A gente tem que respeitar o nosso tempo de lidar com as coisas. Então, às vezes, um término de um relacionamento, uma saída de um emprego. Respeite o seu tempo, o seu momento. Mas não fique parada, haja, né? Mas respeite, sabe? Saiba respeitar. Saiba respeitar os seus limites, as suas vontades, o que você também quer fazer. O meu filho caçula, a gente brinca muito com ele porque ele é muito empata. Então, o que nós vamos comer? Ah, o que vocês quiserem. Não, meu filho, você tem opinião, dê sua opinião. Sabe, a gente tem que saber também respeitar a nossa vontade, o que você quer. E respeitar, acima de tudo, os nossos valores. Nós temos valores. E quando eles são respeitados, a gente ganha muitos pontos. Não só com a pessoa que a gente está tendo uma interlocução, mas com as pessoas à nossa volta. Por exemplo, eu já tive situações em que eu não fiz negócio ou não quis dar sequência a um trabalho porque eu não gostei de algumas condutas. Naquele momento parecia que eu estava perdendo, mas na verdade eu estava ganhando, porque isso fiz eu conquistar mais respeito ainda de outras pessoas.
Já teve situações que eu fechei clientes, assim, eu conquistei um cliente por causa do meu valor, não monetário, porque eu falei assim, não, isso eu não faço, eu só faço coisas que eu só posso fazer um trabalho que eu possa emitir nota, que eu coloque o valor exato que eu fui contratada, não faço nada por fora, tudo eu vou recolher imposto. Aí eu ganhei pontos com o cliente, ele estava me testando e eu não sabia, valor. Então a gente tem que sempre respeitar os nossos valores, não ter medo do nosso valor. Pelo contrário, se você perder uma oportunidade por causa do seu valor, você ganhou. Você ganhou. Foi livramento mesmo. Então, respeite o seu valor, respeite a si mesmo. Isso é muito importante. Se a gente quer que o outro nos respeite, a gente tem que se respeitar. E como eu faço isso, por exemplo, na relação com o cônjuge, com os filhos, é poder dizer para um filho assim, sem gritar, falar, meu filho, não pode falar assim com a mãe. Eu sou a sua mãe. Você tem que falar baixo comigo. Com o marido, a mesma coisa. Levantou o tom de voz com você, meu bem? Assim a gente não vai continuar conversando. Tem que diminuir o tom de voz. Tem duas pessoas que se amam aqui discutindo. Então nós vamos discutir, mas no final dessa discussão a gente tem que continuar se amando. Então vamos manter o tom bacana, sabe? Você tem que ser a voz da razão, porque às vezes no calor da emoção as pessoas perdem a razão. Então que seja você, a mulher sábia que edifica a sua casa, que vai falar: opa, peraí, aqui você tá passando uma linha muito importante. E quando o seu limite é claro, é muito fácil entender quando alguém ultrapassou. Eu não tenho dúvida quando uma pessoa ultrapassa o limite, eu não tenho problema nenhum quando a pessoa ultrapassa, eu sei e eu já dou o alerta. Ou, por exemplo, tem pessoas que ficam te abordando excessivamente, seja no WhatsApp, seja te mandando mensagens excessivas. Você não é obrigada a responder, porque você pode ter um limite. Eu ponho um limite, eu tenho horário que eu não respondo mensagem. A partir de agora, por exemplo, eu já não respondo mais WhatsApp, etc, se for minha família. Não respondo mais. Porque eu tenho um limite, eu tenho que parar, gente, senão eu fico doida. Você também fica, sabia? Então, põe um limite. A partir de agora, eu não respondo mais, exceto urgências. Então, eu olho, às vezes eu até vejo uma mensagem, mas não é urgente, eu não respondo. Mas esse é um limite que você coloca para si. Ninguém vai colocar esse limite a não ser você mesmo. Então, se respeite para ser respeitada. É assim que a gente impõe o respeito. Fui clara? Fez sentido? Então, ótimo. Se foi bom, se você achou que foi valioso para você, compartilha com alguém, deixe seu comentário ao final dessa live. E amanhã tem mais. Amanhã eu vou te falar como a palavra de Deus fala a nosso respeito sobre respeito, o respeito à luz da Bíblia. É muito importante isso, hein? Então, tô te esperando amanhã lá no YouTube, amanhã no canal vizinho. Ô, Vê Santinati, beijo, saudades. Um beijo grande pra vocês, gente. Até a próxima live. Lembrando que tem a matéria do maridão e sexta-feira tem episódio novo do podcast Você Pode Mais com a minha querida amiga Elisa Mans. Tá demais, você vai amar. Bastidores desse mundo gospel, você vai ficar perplexa. Um beijo e até mais.